Olá, alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa disciplina de toxicologia, hoje nós vamos falar sobre toxicodinâmica. E o que é a toxicodinâmica? É o estudo da toxicologia que avalia o mecanismo de ação tóxica exercida pela substância química sobre o sistema biológico. Resumindo, é a ação desse composto sobre o sistema biológico. A toxicodinâmica, então, ela tem diversos objetivos. Entre eles, nós temos a estimação da possibilidade do agente químico em prejudicar a saúde, estimar a população que pode ser atingida, e esses dois, eles são vistos como avaliação de risco dentro da toxicologia. Ainda com objetivos, nós temos o estabelecimento de procedimentos preventivos, também estratégias de tratamento e o desenvolvimento de produtos específicos que atuem em espécies específicas. Por exemplo, quando nós estamos desenvolvendo um pesticida, ele tem que ser seletivo, o certo, né? É ele ser seletivo para matar as pragas lá do campo. A partir do momento que ele não é seletivo, ele começa a causar toxicidade ao ser humano. Então, um dos objetivos da toxicologia em geral e em relação à toxicodinâmica é desenvolver produtos específicos para espécie que não prejudiquem, que não causem toxicidade ao ser humano. Esses dados que nós podemos obter da toxicologia, todos esses objetivos, eles vão ser utilizados como ferramenta científica para que nós possamos ter uma compreensão dos mecanismos da neurotransmissão, da carcinogênese, por exemplo. E também auxilia muito no estudo dos mecanismos de ação dos xenobióticos. Nós temos alguns fatores que podem interferir na toxicidade dessa substância tóxica. Uma delas é a absorção e reabsorção. Então, se a substância é facilmente absorvida e reabsorvida, ela pode ter uma toxicidade mais rápida e por mais tempo. Então, depende, é claro, da substância e também da concentração dessa substância durante a absorção. As substâncias que são distribuídas rapidamente até o local de ação vão apresentar uma toxicidade mais rápida, vão ter um efeito tóxico mais rápido. Mas muitas vezes a substância ela é distribuída até o local de ação e do mesmo jeito ela é redistribuída até para auxiliar na eliminação. Quando isso acontece, essa redistribuição, muitas vezes a substância ela passa a ter uma toxicidade menor. Porém, se não ocorre essa redistribuição, se a substância chega no local de ação e permanece por mais tempo nesse local, ela terá uma toxicidade maior. Quando nós falamos de biotransformação, a gente lembra bastante de farmacologia, né? O que acontece quando a gente fala de fármacos? Essa biotransformação, ela vai modificar a substância, deixar ela menos tóxica, né? Quando falo de fármacos, pessoal, deixa menos tóxico, vai ter uma facilidade para eliminação, porque nós vamos colocar aí grupos hidrofílicos na substância para facilitar a sua eliminação. Porém, quando a gente fala de substâncias tóxicas, essa biotransformação pode muitas vezes bioativar a substância. E essa bioativação acaba tornando a substância mais tóxica do que ela era antes. E isso pode influenciar na toxicidade das nossas substâncias. Substâncias que são facilmente eliminadas são menos tóxicas. Substâncias que são eliminadas com dificuldade, principalmente por causa da polaridade da substância, então quanto mais lipofílica a substância é, menor a eliminação. Isso faz com que essa substância permaneça no organismo por mais tempo
e, consequentemente, tenha um efeito tóxico maior. Nós temos dois tipos principais de intoxicação, a intoxicação aguda e a crônica. E aqui é muito interessante a gente relembrar um pouquinho o que é agudo e o que é crônico, né? A intoxicação aguda é quando nós temos uma única exposição a essa substância ou até mesmo exposições repetidas em um intervalo de 24 horas. Então, é uma intoxicação aguda. Na intoxicação crônica, nós vamos ter a exposição repetida por muito tempo, por meses ou até mesmo por anos. Então, é uma exposição crônica, né, que acontece várias vezes aí durante o mês, durante o ano, que vai ter um efeito tóxico. Geralmente, quando a gente fala de exposição aguda, os efeitos são imediatos ou até 2 semanas após o contato com a substância. Já na exposição crônica, né, você vai ter aí o efeito tóxico observado depois de alguns anos exposto a essa substância. Isso acontece muito quando a gente fala de substâncias mutagênicas, substâncias cancerígenas, né? Que a pessoa fica exposta há tanto tempo àquela substância e a pessoa acaba descobrindo que tem câncer, geralmente ligada a uma substância. Não quer dizer, pessoal, que uma exposição aguda não possa causar câncer. Claro que pode, nós sabemos disso. Mas a maioria das substâncias que causam câncer são por exposição crônica, tá? Nós vamos falar, quando falar, claro, de cada substância, eu vou falar, ó, essa substância em exposição aguda, ela causa isso, isso, isso. Essa substância, ela precisa de uma exposição crônica, né? E com a exposição durante tempo prolongado pode causar isso, tá? Não se preocupe quanto a isso. Eu só quero que vocês tenham em mente o que é uma exposição aguda e uma exposição crônica. Os agentes tóxicos, eles são divididos em 4 categorias. Os agentes químicos, por exemplo, amidas aromáticas, hidrogênios, halogênios. Nós temos também os agentes que são classificados como físicos, que pode ser gás, líquido e sólido. Nós podemos ter a classificação como bioquímicos, por exemplo, os inibidores da sulfidrila, que são causadores de metoglobinemia. E também temos os agentes tóxicos farmacológicos, como por exemplo a alfa-bungorotoxina, que é o inibidor do receptor nicotínico. Em relação aos agentes tóxicos farmacológicos, nós temos que ter em mente uma coisa assim que é muito importante. Nós temos os efeitos adversos, que é aquele efeito que acontece durante a utilização de uma dose normal do medicamento. E nós temos o efeito tóxico. Quando a gente fala de efeito tóxico, é quando a pessoa toma esse fármaco em uma concentração extremamente maior do que a dose terapêutica e essa utilização acima da dose terapêutica, ela pode ser intencional ou não intencional, depende muito. Então, a gente precisa ter em mente isso. Efeito tóxico ou efeito adverso, dose terapêutica normal. Efeito tóxico, dose terapêutica não está normal, digamos assim. É uma dose acima da dose terapêutica, tá? Isso é importante vocês saberem. Os seres vivos, eles podem ser expostos a agentes tóxicos por diversas fontes, digamos assim. Nós temos aí a exposição ocupacional, que ocorre em ambientes fechados, fábricas ou armazém, durante o trabalho do indivíduo. Nós temos também a exposição ambiental, pode acontecer através de poluentes do ar ou da água. Nós temos o medicamento, né, exposição através de medicamento, que eu comentei com vocês que pode ser acidental ou intencional,
E também nós podemos ter aí a exposição através de alimentos que podem ser tóxicos ao nosso organismo, ou em doses elevadas acabam tendo uma toxicidade maior, como por exemplo o etanol, que nós sabemos que em doses elevadas pode causar coma, corantes e conservantes, que são os agentes comuns aí de toxicidade. Então, por isso que quando se faz um estudo para avaliar o corante ou conservante que está sendo utilizado na alimentação, precisa se olhar a toxicologia desse conservante ou desse corante para não prejudicar o indivíduo que vai utilizar, que vai se alimentar, né, com alimentos que possuam esse corante ou esse conservante. A maioria das substâncias que nós conhecemos, elas são seletivas, ou seja, elas têm ação em uma estrutura-alvo. Porém, nós temos substâncias como ácidos e bases fortes que conseguem atuar em todos os tecidos. Então, substâncias não seletivas e substâncias seletivas. Como eu disse, substâncias seletivas vão atuar numa estrutura-alvo, vão causar dano a um tipo de órgão ou tipo de estrutura. Geralmente, essas substâncias elas vão interagir com enzimas, moléculas transportadoras, expressão gênica, canais iônicos e receptores. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa seleção daqui a pouco. Eu vou explicar aí mais ou menos quais substâncias atuam em cada uma dessas regiões, né? O que vai atuar em enzima, o que atua em molécula transportadora. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso ainda nessa aula. Ainda falando de seletividade do composto tóxico, ele também pode ser tóxico para alguns seres vivos e não ser tóxico para outros. Então, ele vai ser seletivo para uma determinada espécie. Por exemplo, o carrapato. Quando nós damos aos nossos animaizinhos de estimação um medicamento para combater o carrapato, ele vai ser tóxico ao carrapato, vai ser matar o carrapato, porém não vai matar o animalzinho de estimação. E serve a mesma, né, o mesmo conceito serve para medicamento para pulga, por exemplo. Então, ele vai ser seletivo para pulga. Até eu sempre gosto de lembrar quando eu falo de toxicidade, por exemplo, o paracetamol. Para nós, ele não é um agente totalmente tóxico. Nós podemos utilizar ele para dor, febre, claro, na concentração, na dose terapêutica. Mas, por exemplo, o cachorro, o gato, são extremamente sensíveis ao paracetamol. Então, não se deve dar paracetamol para cachorro e para gato, porque provavelmente eles vão ter um problema de fígado bem grave e pode até levar à morte. Então, olhem só a seletividade desses compostos, né? Eles são seletivos dependendo do ser vivo, dependendo da espécie. Quando a gente fala de medicamento, vocês já pararam para pensar por que quando a gente toma antibiótico mata a bactéria e não mata as nossas células? Então, por exemplo, a penicilina, ela vai atuar seletivamente na membrana das bactérias e a bactéria vai morrer. As sulfonamidas, elas vão competir lá com a bactéria pelo para-aminobenzoico. E as bactérias, elas precisam do para-aminobenzoico para sintetizar ácido fólico. Nós não sintetizamos ácido fólico. Nós obtemos esse ácido fólico da alimentação. Então, as sulfonamidas, elas não vão ter ação nas nossas células, somente nas células da bactéria. Ainda falando sobre seletividade, nós temos aqui duas espécies que são bem parecidas, o rato e o camundongo. O rato, ele é extremamente sensível à aflatoxina B1. Por quê? Porque ele tem uma enzima chamada enzima S-transferase, que consegue
metabolizar essa aflatoxina, formando um metabólito oxidado da aflatoxina, e esse metabólito ele causa tumor no fígado. Então vejam, são espécies bem próximas e uma enzima dá a diferença da toxicidade da substância quando ele entra em contato com ela. E quando nós falamos de ser humano, ainda nós podemos observar a seletividade por tecido. Lembram lá da aula de cosmetologia que eu falei do flúor, que o flúor ele interage com o tecido ósseo, causando fluorose. Ele só interage com esse tecido, então ele acaba prejudicando esse tecido e não prejudica outros. Então ele é tóxico para o tecido ósseo. É um exemplo, é claro. A intensidade de ação da substância também depende do órgão onde ela atua. Por exemplo, o fígado, a pele, nós sabemos que conseguem regenerar. Então, por exemplo, eu tenho contato com a substância hoje e daqui 3 anos. O fígado já regenerou, essa substância não vai fazer tão mal para ele. Já o nosso sistema nervoso, ele tem uma dificuldade nessa regeneração. Então, por mais que eu tenha um contato hoje, daqui 10 anos, a substância ela pode ter causado algum problema no sistema nervoso central, ele não vai ter regenerado e quando eu tive contato novamente com essa substância, a intensidade de ação dela vai ser maior, pode aí causar danos maiores ao órgão quando comparado, por exemplo, com a substância que atua no fígado ou na pele. Os agentes tóxicos, eles também atuam no mesmo conceito chave e fechadura que os fármacos. Então, nós precisamos aí do agente que vai interagir com o receptor. O agente é a chave e o receptor é a fechadura. Então, ele se encaixa a esse receptor e desencadeia o mecanismo de ação. A partir do momento que a substância se encaixa ao seu receptor, ela passa a ter ação tóxica. Então, ela, a partir desse momento, altera as condições fisiológicas e biológicas normais da célula. E isso acaba ocasionando um efeito tóxico. E como que esses nossos agentes tóxicos podem atuar? Eles atuam na interação com o receptor, como eu falei para vocês, a chave e fechadura, mas eles também podem interferir na função e também podem interferir nas membranas excitáveis. Nós também temos inibição da fosforilação oxidativa. Os agentes tóxicos ainda, eles podem atuar complexando com biomoléculas ou perturbando a homeostase cálcica. Então, nós vamos ver como que é cada um desses mecanismos tóxicos. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre os receptores. Os receptores, eles vão coordenar as funções celulares. Eles também são constituídos por macromoléculas ou parte dessas macromoléculas. E eles vão estar presentes na membrana celular, no citoplasma e no núcleo. A partir do momento que o agente interage com o receptor, nós podemos ter uma resposta agonista, onde ele vai estimular esse receptor, ou uma resposta antagonista, onde ele vai bloquear o receptor. Quando nós falamos de resposta agonista, essa resposta ela pode ser rápida ou lenta, dependendo da estrutura molecular onde teve a interação, ou seja, dependendo do receptor. Por exemplo, quando nós falamos de receptores nicotínicos da acetilcolina, o receptor GABA e o receptor glutamato, nós vamos ter o desenvolvimento, vai ocorrer uma resposta rápida. Por quê? Porque nós vamos ter a ativação dos canais iônicos. Enquanto que, quando nós falamos de receptores de hormônios, os receptores muscarínicos da acetilcolina
e também os receptores adrenérgicos, nós vamos ter uma resposta lenta. Por quê? Porque nós precisamos da ativação do segundo mensageiro. E isso acaba demorando. Por quê? Porque é necessário a transdução dos sinais. É claro que isso vocês já devem ter visto em farmacologia, eu só estou relembrando vocês. A interação entre o agente tóxico e o receptor, ela é uma ligação reversível. Ou seja, quanto maior a quantidade de agente tóxico, maior vai ser a ligação com esse receptor. A partir do momento que nós temos uma diminuição desse agente, nós vamos ter uma diminuição na ligação entre o receptor e o agente tóxico. Ou seja, o efeito tóxico do agente, do toxicante, ele depende da ligação ao receptor. Quanto maior a quantidade de toxicante, maior a ligação, maior o efeito tóxico. Menor a quantidade de intoxicante, menor a quantidade de ligação com o receptor, menor o efeito tóxico. Como exemplo de agente toxicante que atua nos receptores, eu trouxe aqui para vocês um alcaloide chamado de tubocurarina. Esse alcaloide ele foi isolado do curário. O que é o curário? Provavelmente você já deve ter ouvido falar. É uma mistura de plantas que os índios fazem, principalmente aqui na América do Sul, e eles colocam na ponta da flecha para que quando essa flecha atinja o animal, ela imobilize o animal. E como que funciona? Como que ocorre essa imobilização? Então, esse alcaloide e outros alcaloides presentes no curare, eles atuam como antagonistas competitivos da acetilcolina. A partir do momento que ele se liga ao receptor nicotínico na placa terminal que a acetilcolina iria ligar, ele inibe a despolarização. Então, quando a acetilcolina se liga a esse receptor nicotínico, ela estimula a despolarização. Porém, como esse nosso alcaloide, ele vai atuar como antagonista, ele não deixa que ocorra a despolarização. E isso faz com que ocorra um bloqueio nos músculos estriados e também no músculo respiratório. O músculo respiratório é o último a ser atingido e ele vai ser o primeiro a ser revertido, tá? Então, a respiração do animal pode, por algum tempo, estar presente e ela vai voltar, o animal vai voltar a respirar muito mais rápido do que voltar a andar, digamos assim, por causa desse curário. O músculo, ele demora um tempinho a mais para perder a ação do alcaloide. Ele não atinge o sistema nervoso central. E isso é interessante, pessoal. Por quê? Porque como ele não atinge o sistema nervoso central, o animal ele ainda pode sentir dor, tá? Um outro detalhe bem interessante é que esse curário até já foi estudado para utilização como medicamento para anestesia. Mas o que? Ele não serve como um anestésico direto, porque ele não vai inibir, não vai atingir o sistema nervoso central. Mas eles utilizam ele, podem utilizar ele como um medicamento para auxiliar na anestesia, porque daí a pessoa não fica tendo espasmos. Então tem bastante estudo aí com esse alcaloide para utilizar ele junto com o anestésico para diminuir os espasmos durante a cirurgia. Quando nós falamos de interferência nas membranas, o principal ação, vamos dizer assim, o principal mecanismo de ação dos agentes tóxicos é atuar no fluxo de íons. Então, você já deve ter ouvido falar do peixinho baiacu. Esse peixe, ele apresenta uma toxina chamada tetrodotoxina.
Essa substância, ela bloqueia os canais de sódio que estão situados na membrana axônica. Isso faz com que não ocorra a troca iônica, não ocorra a liberação de acetilcolina. A pessoa, como primeiros sintomas, ela vai sentir fraqueza muscular, paralisia e pode levar à morte. Outra substância que atua nesse fluxo de íons é a batrocotocina. Essa batocotrocina, ela está presente no sapo dessa espécie aqui, ó, Phyllobates aurotenia. É comum aqui na América do Sul. O que essa substância faz? Ela aumenta, ouçam bem, a permeabilidade da membrana em repouso aos íons de sódio. Então, não vão confundir aí com a substância do baiacu. Aqui nós vamos ter um aumento na permeabilidade aos íons de sódio. Então, as células elas vão se tornar inicialmente hiperexcitáveis e vão assim ter um potencial de ação bem prolongado. Mas em seguida elas vão se tornar despolarizadas e inexcitáveis, fazendo com que ocorra uma dificuldade de polarização dessas células. Um dos sintomas, principalmente, ele vai atuar principalmente no coração e vai causar arritmia cardíaca. Então, é o principal, esse é um dos primeiros sintomas quando você se intoxica por essa substância. Ainda falando da interferência nas membranas, nós temos a modificação na fluidez dessa membrana, principalmente por solventes, me desculpem, orgânicos. Esses solventes, eles produzem efeito depressor no sistema nervoso central. Por quê? Porque eles vão alterar a fluidez na membrana, principalmente por causa da sua característica lipofílica, tornando essa membrana mais densa e rígida, comprometendo vários processos que necessitam de mudança rápida e irreversível na estrutura da membrana. Então, ele vai interagir ali com a membrana, vai aumentar a espessura, vai deixá-la mais rígida, mais densa, e nós não vamos ter aquela troca tão comum na membrana do sistema nervoso central. Já o álcool, ele vai atuar como um aumento, ele vai aumentar a fluidez da membrana. Ele consegue dissolver alguns componentes lipofílicos e vai diminuir a viscosidade dessa membrana. Com o tempo, é claro, a membrana ela vai se tornar mais rígida, como um mecanismo de ação do organismo, mecanismo de ação não, mecanismo de defesa do organismo. Então, ela se torna mais rígida com o tempo e menos sensível ao efeito fluidificante do álcool. Mas isso, é claro, com o tempo, dependendo da utilização do álcool. Alguns agentes tóxicos, eles ainda podem inibir a fosforilação oxidativa. Vamos lembrar um pouquinho o que é essa fosforilação oxidativa. É a etapa metabólica da respiração celular, onde nós utilizamos oxigênio. Esse oxigênio, ele oxida as moléculas e forma, então, o tão desejado ATP, que a gente utiliza como fonte de energia. As substâncias, elas podem inibir essa fosforilação oxidativa de diversas maneiras. Elas podem bloquear o fornecimento do oxigênio aos tecidos, elas podem bloquear a utilização do oxigênio pelos tecidos, ou elas podem bloquear a formação final do ATP. Então, por exemplo, quando a gente fala de bloqueio do fornecimento, nós vamos ter, por exemplo, a interação lá na hemoglobina. Os nitritos,
atua oxidando o ferro da hemoglobina e o oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina. Então, ele bloqueia o transporte desse oxigênio até o tecido. Nós temos, como eu falei para vocês, substâncias que vão interagir lá no tecido, como, por exemplo, o cianeto, o sulfeto e a azida. Então, eles vão interagir com o oxigênio, vão interagir com enzimas, depende de cada substância, e não vai deixar o oxigênio ser utilizado por esse tecido. Nós temos algumas substâncias que vão bloquear a formação desse ATP, como, por exemplo, a antimicina, os nitrofenóis, também o fluoracetato de sódio, que vão interagir com enzimas dessa reação, que vão interagir com algumas substâncias e não vão deixar com que ocorra a formação do ATP. E o que acontece quando nós diminuímos a quantidade de ATP no nosso organismo? Nós vamos ter uma integridade da membrana comprometida, nós vamos ter um funcionamento das bombas comprometido, nós também teremos uma interferência na síntese proteica e teremos, é claro, uma perda das funções celulares. Então, quando a pessoa ela se contaminou com uma substância que inibe a fosforilação oxidativa, ela vai ter como sintomas hipertermia, estimulação respiratória e circulatória, porque ela quer conseguir oxigênio, quer que o oxigênio chegue à região, então vai aumentar essa respiração e também vai aumentar a circulação, batimento cardíaco aumenta também. Nós vamos ter náuseas, sudorese e pode, é claro, levar ao coma a partir do momento que nós temos essa inibição da fosforilação oxidativa. Algumas substâncias, elas conseguem complexar com as nossas biomoléculas. Elas podem complexar com os componentes enzimáticos, e aqui eu trouxe um exemplo, não vários, né? São os inseticidas organofosforados, os N-metilcarbonato, também o cianeto e o chumbo, que complexam com as enzimas e fazem com que elas não tenham efeito, então não tenha conversão enzimática normal do nosso organismo. Nós temos substâncias que vão complexar com lipídios, fazendo com que ocorra a peroxidação lipídica, como por exemplo os radicais livres. Essa peroxidação lipídica acaba interagindo em diversas regiões, depende do local onde esse radical livre está atuando, então ele pode causar diversos defeitos na célula ou defeitos no órgão, tá? Então depende muito da região. E nós temos ainda a complexação com os ácidos nucleicos. Pode interagir tanto com DNA quanto com RNA. Quando atua com RNA, geralmente nós vamos ter perturbação das funções celulares e o DNA, é claro, nós vamos ter mutação celular, podendo levar ao câncer. E para finalizar, nós vamos ter a perturbação da homeostase cálcica. Então, nós sabemos que o cálcio ele tem grande importância para diversos, inúmeras atividades intracelulares. E quando ocorre um dano nessa concentração, nós vamos ter diversos danos dependendo do tecido onde ele vai atuar. Então, o cálcio, ele funciona como segundo mensageiro, ele funciona na regulação de muitas funções intracelulares que são vitais para a célula. A partir do momento que nós temos uma ativação ou uma elevação ou diminuição nesse cálcio, nós podemos ter uma inativação ou ativação de enzimas, podemos ter ativação ou inativação de organelas intracelulares e até mesmo dos microfilamentos.
Então, entre as perturbações da homeostase cálcica, nós temos a elevação do influxo de cálcio, nós temos a liberação dos íons de cálcio intracelulares ou a inibição do influxo pela membrana celular. Qualquer alteração dessa pode causar dano celular ou dano ao tecido. Lembrem-se que o cálcio é extremamente importante até na nossa movimentação. Nós precisamos dele para fazer a contração muscular, por exemplo. A partir do momento que nós temos uma grande quantidade de cálcio, nós podemos ter espasmo muscular. Se nós tivermos uma pequena quantidade, nós podemos ter problemas na movimentação e também na contração muscular. Entre os compostos que podem perturbar essa homeostase, nós temos os nitrofenóis, as quinonas, os peróxidos, os aldeídos, dioxinas, alcanos e alcenos, halogenados e também alguns íons metálicos. Para resumir bem a nossa aula de hoje, não custa lembrar que a gravidade da intoxicação ela vai depender do tempo de exposição, do local de exposição, do órgão afetado, da concentração do toxicante, da metabolização e bioativação e também da absorção, eu esqueci de colocar nesse slide, mas vocês têm que lembrar disso, e também da eliminação. Então, nós temos diversos fatores que podem aumentar a gravidade desse toxicante ou podem diminuir. Então, se a exposição foi por pouco tempo, a gravidade não vai ser tão grande. Agora, se você ficou exposto por muito tempo àquele toxicante, provavelmente nós vamos ter uma grande quantidade de toxicante que vai chegar ao órgão, vai afetar aquele órgão, né, por causa da sua concentração. A metabolização dele vai ser mais lenta, porque quanto maior a quantidade, mais devagar vai ser metabolizado, porque nós precisamos de enzimas, precisamos de células para metabolizar, e a partir do momento que essas células e essas enzimas já estão interagindo com o toxicante, ele pode estar aí interagindo e recirculando na célula, né? A bioativação também é importante, então, igual eu falei para vocês lá do ratinho, né? Que o rato ele tem uma enzima que metaboliza a substância, nós também podemos ter algumas enzimas mais presentes, né? Que outras pessoas, e isso pode bioativar essa substância e ela pode ser mais tóxica. Por isso que depende muito de cada indivíduo também essa toxicidade, tá? Então, turma, a nossa aula de toxicodinâmica termina por aqui. Vocês viram, essa aula de hoje foi bem rápida, né? Mas acredito assim que deu para fechar todo o conteúdo para o nosso questionário. Então, semana que vem nós temos questionário. Acredito que essa aula seja a última aula online. No ano que vem, provavelmente, a gente volta com aulas presenciais e vai ser muito bom, né? Então, aguardo vocês. Se tiverem dúvidas, né, me mandem mensagem. Fico à disposição. Bons estudos e até a próxima aula. Até a próxima aula prática, né, que a gente vai se ver.